E aí, galera do canal da Kit Verdão Palestra, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem trazer aqui para vocês mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vem trazer sobre a seleção brasileira, né, que veio com uma notícia muito boa no dia 12, né? Que no dia 12 a CBF anunciou a contratação do técnico Carlo Ancelotti. E já no dia 26, ele vai ter que fazer a sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, ok? Então hoje eu vou tentar aqui entrar no clima, né, de convocação, tudo. Ele vai fazer a pré-lista e já vai enviar para os clubes, mas vai deixar em oculto. E a convocação só vai ser revelada dia 26. Aqui é a minha opinião, tá? Se você tiver uma opinião contrária, muitos terão, você deixa nos comentários, fechou? A gente vem aqui trazer cada um com a sua opinião. Se você tiver a tua opinião, deixa nos comentários. Se você tá chegando agora no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, você ajuda aí demais, tá? Então vou tentar entrar hoje no clima aqui da convocação da seleção brasileira, como se eu fosse o técnico Carlo Ancelotti, pensou? Então é isso. Deixa aquele like maroto, né? Tá ligado? E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, né? Vamos começar aqui com o primeiro tópico, né? Que é os goleiros. Os goleiros, uma das posições mais importantes, que defendem o gol e evita a gente tomar os gols, né? Vamos lá. A gente vai começar pelo gol. Meus três convocados, na minha opinião, seriam Alisson, né, que vem fazendo uma boa temporada pelo Liverpool, jogou muito bem os dois jogos que o Liverpool foi eliminado pro PSG na Champions League, né? O PSG acabou sendo eliminado pelo Liverpool, mas o Alisson se destacou nas duas partidas fazendo ótimas defesas. Só que na disputa de pênaltis, o Alisson não foi muito bem, não conseguiu pegar nenhum pênalti, não conseguiu ajudar a equipe do Liverpool e acabou desperdiçando dois pênaltis. Deu dois pênaltis, eu acho que o Donnarumma acabou defendendo. O meu segundo goleiro seria a mesma convocação, eu seguiria com o Ederson, né? Que continua jogando bem no Manchester City, às vezes, né, poupado ali, mas é um ótimo goleiro. E no terceiro lugar, né, de terceiro goleiro, muitos colocariam o Hugo Souza, muitos colocariam o Bento, muitos colocariam o Everton até do Palmeiras, mas eu não colocaria nenhum desses três. Eu vim assistindo muitos campeonatos europeus, né, que eu tô narrando muito, e um dos nomes que mais me impressionou no Lyon é o goleiro Lucas Perry, que jogou aqui no Botafogo, né? Ele não é muito falado na mídia, mas vem fazendo uma ótima temporada, uma temporada muito segura. Por isso que eu preferi ele do que o Hugo Souza, né? Porque pra mim o Hugo Souza não me agrada muito, não é um cara que me passa muita segurança, né? A gente pode ver nas bolas aéreas, quando mandam bola na área, a gente pode ver quando o Hugo Souza vai sair assim, ele não consegue sair muito bem. Então, na minha opinião, o Lucas Perry jogou super bem contra aquela virada lá do Manchester United em cima da equipe do Lyon. Fez ótimas defesas salvando a equipe do Lyon, mas no fim acabou sendo eliminada para a equipe do Manchester United. Mas na minha opinião, o Lucas Perry seria esse terceiro goleiro, ok? Vamos pro tópico 2, né? Nas laterais, né? Nas laterais, na direita, eu convocaria o Wesley do Flamengo, que tem muita personalidade, tem muita qualidade. O Wesley é rápido, tem uma boa saída de jogo, ok? Ele sobe, desce, é muito rápido o Wesley. Então, na minha opinião, esse é o lateral titular da seleção. É um dos laterais que me impressiona muito, né? Eu não vinha... a última vez que eu vi um lateral assim, que lá direito da seleção, que eu gostei, foi o Daniel Alves, né? Não joga mais Daniel Alves. Mas depois vi o Danilo, e o Danilo não é um cara que eu gosto, né? Uma coisa de laterais, é uma das coisas que a seleção tá mais carente, né? Laterais, né? Eu não gosto muito desse nome que eu vou colocar aqui, mas também não tem muitas opções que eu possa colocar aqui, né? Você pode ter um Ian Couto, lá do Borussia Dortmund, mas não fez uma boa temporada. Você também pode ter o Danilo do Flamengo, mas não é um nome que me agrada. Então eu coloquei aqui, na minha opinião, que é o menos pior. É o Wanderson, né? O Wanderson que vem jogando no Mônaco. Eu acho que é cria da base do Grêmio, se eu não me engano. Ele é ágil, marca bem. Não é um cara que me agrada muito, mas é o cara aí que eu coloco como o reserva do Wesley aí na lateral direita. Já na esquerda, os meus escolhidos são Alexandro no Flamengo, né? Ele chegou no Flamengo, caiu como peça-chave do Flamengo. Vem jogando demais o Alexandro pelo Flamengo, né? Vem fazendo ótimas partidas. E na minha convocação, o Alexandro não fica de fora. O Alexandro vem jogando demais. Também pode puxar um Alex Telles, que joga no Botafogo, mas eu preferi optar pelo Alexandro. E no banco de reservas, eu também não coloquei o Alex Telles, ok? Eu só citei aqui. Eu coloquei o Caio Henrique, é um nome muito promissor, cara. Eu gosto muito do Caio Henrique, é um cara que joga muito bem, né? Muita visão de jogo, né? Tem uma visão de jogo ótima, o Caio Henrique. Um lateral super rápido e uma regularidade que impressiona, assim. Então, na minha opinião, seria o Caio Henrique.
Agora, na seção de zagueiros, eu coloquei alguns zagueiros aqui, né? Que não. Eu coloquei até um zagueiro aqui que eu não lembro de ser convocado, né? Não lembro se ele já foi convocado ou não. Mas é um nome que me agrada muito, ok? É um nome que eu gosto muito que joga aqui no Brasil. Então, esse nome que eu gosto muito, né? É o Lianco, né? O Lianco do Atlético Mineiro. Lianco que me impressionou demais. Eu tinha ouvido falar eu ouvi um pouco dele na Premier League, né? Que eu lembro que ele jogou um pouquinho. Ele também jogou no campeonato da Sérvia, que eu também lembro. Eu lembro também que ele poderia ter sido naturalizado como zagueiro da Sérvia, mas acabou não acontecendo. Mas ele acabou não se naturalizando lá pelo país da Sérvia, né? E voltou pro Brasil, né? Pra tentar, né, jogar no Brasil, ter mais pessoas assistindo o futebol dele, mais pessoas conhecendo ele, né? E o Lianco é um zagueiro que entrega muita raça, entrega muita entrega. Eu gosto muito desse zagueiro, é um cara que tenta todo mundo, né? Às vezes ele até passa um pouco do ponto, mas é o cara que, tipo, é o que o Brasil precisa, cara. Tipo, se você tem um Lianco assim, contra a Croácia naqueles 4 minutos, eu tenho certeza, cara, que teria segurado aqueles 4 minutos, porque o Lianco é um cara que me agrada muito. O meu segundo zagueiro, né, eu levaria 4 zagueiros, né? O meu segundo zagueiro, mesmo não tendo muito, mesmo na primeira convocação e não ter jogado muito bem contra a Argentina naquele 4-1, seria o Murilo do Nottingham Forest, que ele vem crescendo demais da Premier League. Ele é às vezes eleito um dos melhores zagueiros da Premier League e me impressiona demais ele, né? Ele que saiu da base do Corinthians, já foi pro Nottingham Forest, né? Não é tipo igual o Carlos Miguel, que foi pro Nottingham Forest, mas acabou virando banco. O Murilo não, o Murilo foi pro Nottingham Forest, jogou demais, titularíssimo, destaque da Premier League. Então, mesmo não tendo aquela partida contra a Argentina, que todo mundo foi mal, que pode salvar um pouquinho, assim, um Rafinha que tentou alguma coisa, talvez o Vinícius Júnior também, mas eu convocaria o Murilo. Mais um zagueiro aqui do Brasil que eu gosto muito é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que jogava no Red Bull Bragantino, né, foi comprado pela equipe do Flamengo, né? Ele tem uma excelente saída de bola. Você pode até ver que quando o Flamengo precisa de um volante, às vezes quem quebra o galho de volante é o Léo Ortiz, porque tem uma ótima marcação e também tem uma ótima saída de bola, uma ótima saída de jogo, acha passes incríveis. Então o Léo Ortiz também não fica fora da minha convocação. Por último, aqui o último zagueiro aqui, Éder Militão. Eu não sei se o Éder Militão vai estar disponível, né, até a convocação, se ele vai estar 100%. Mas se ele estiver 100%, levaria o Éder Militão. Mas se não der para levar o Militão, se não estiver ali disponível, eu, mesmo não gostando muito, eu acabaria levando um Marquinhos, mas não para jogar, levaria só para ser quarto reserva para jogar ali, se precisar, se não tiver mais ninguém, porque eu não gosto, o estilo de jogo dele não acaba sendo dos meus favoritos. Acabou chegando aí na final com a Champions League, mas não é um cara que me agrada muito com a camisa da seleção brasileira. Então essa é a minha opinião. Se o Éder Militão tiver 100%, Éder Militão na certeza. Vamos aqui agora pro tópico 4, agora o meio campo, né? Agora o coração do time, né? O meio campo. E vamos começar com os volantes, né? Um cara que, na minha opinião, nunca deveria ter saído da seleção brasileira, é o Casemiro, cara. Casemiro que se destacou pelo Real Madrid, né? Ganhou 5 Champions, da Liga. Tudo que você pensar, o Casemiro ganhou. Ganhou Mundial e tudo. Acabou indo pro Manchester United, né? Saída pro Manchester United, ele acabou de parou de ser convocado, né? Parou. Não foi mais convocado, nem pelo Dorival Júnior, nem pelo Fernando Diniz, parou desde 2022 da Copa do Mundo, ele não foi mais convocado, que é o que me lembro, né? Eu não lembro mais de ser convocado depois da Copa do Mundo. É um cara que tem muita liderança, né? É um cara que você pode ver no Manchester United, é um cara que ajudou o Manchester United a chegar na final da Liga Europa, né? Que passou por cima do Lyon, deu com um dos destaques do Lyon que eu coloquei aqui no gol, que é o Lucas Perry. Jogou demais a final, dando assistência pro Maguire, cruzamento na área, uma cabeçada do Maguire pro fundo das redes. Então, na minha convocação, Casemiro não fica de fora. Fora não, opa, fora. Mais um volante é o Bruno Guimarães. É o Bruno Guimarães que começou aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense, né? Foi vendido para o Lyon. Do Lyon, ele foi vendido para o Newcastle. Vem fazendo uma ótima temporada o Bruno Guimarães. Ele e o Joelinton conseguiram tirar a seca do Newcastle de 70 anos sem ganhar um título, né? E é um volante muito técnico, também versátil, também você pode jogar ele mais pra frente lá pra ir ajudar o time. Então, na minha opinião, também é um bom, mas eu não colocaria de titular, né? Eu deixaria ele no banco ali. Se precisar, um cara muito bom
Então dá pra quebrar aquele galho lá. O Bruno Guimarães é um ótimo jogador. Agora, esse sim seria minha dupla de volantes, Casemiro e Gerson. Gerson no Flamengo, ele comanda o meio campo da equipe do Flamengo. Joga demais o Gerson. Você pode ver, o Gerson joga de volante. O Gerson joga de meia de ligação. O Gerson joga de ponta direita. O Gerson joga de ponta esquerda. Ajuda a marcar. O Gerson é um jogador completo. Quando falaram que ele podia sair do Olympique de Marseille e vir pro Palmeiras, era um cara que eu queria muito. Voltou pro Brasil. Não veio jogando muito bem, mas reencontrou seu futebol. Então é um cara que eu traria pra seleção também. E agora o último volante que eu também traria pra seleção é o Ederson da Atalanta. O Ederson da Atalanta, que eu lembro quando ele jogava pelo Corinthians. Do Corinthians ele foi pro Fortaleza. O Fortaleza se identificou com a torcida, jogou bem demais. Foi vendido pra Atalanta. E na Atalanta ele vem crescendo mais ainda seu futebol. Eu tenho certeza que daqui 1, 2, 3 anos no máximo já deve estar num time maior aí de expressão lá na Europa, né? Joga demais o Ederson, joga fácil. Então também não fica fora da minha convocação. Ok? Agora eu convoquei 2 meias armadores aqui pra seleção. Ok? O Lucas Paquetá é o meio que eu coloquei aqui pra criar o jogo. O do West Ham começou pro Flamengo, foi transferido pro Milan, no Milan não teve muita chance, foi pro Lyon. Você pode ver que o Lyon tem muitas passagens, né? Você pode ver que o Lyon passa muitos jogadores. E o outro meio armador, né, não pode faltar, que se estiver apto fisicamente, não tem como deixar de fora, cara. É o nome certo, é o nome essencial. É o Neymar. Se o Neymar estiver apto pra jogar 45 minutos, você tem que colocar o Neymar pra jogar os 45 minutos. O Neymar é um cara muito criativo. O Neymar, quando você precisa dele, você pode ver contra a Croácia, aquele jogo todo amarrado. O Neymar vai lá, pega aquela bola, coloca debaixo do braço e fala, toca em mim. Ele vai, manda pro Rodrigo, o Rodrigo devolve na frente, faz a tabelinha, ele limpa o goleiro, manda pro fundo das redes. E infelizmente fomos eliminados nos 4 minutos, né? Infelizmente o Fred subiu, né? Mas acontece, mas é um cara que joga demais, em nível mundial, Neymar. Se ele conseguir, cara, se ele conseguir focar assim pelos treinos, conseguir ficar bem fisicamente, se ele jogar assim bem fisicamente, muito bem, porque o Neymar tem qualidade, cara. O Neymar tem muita qualidade. Você pode ver nessa volta do Santos, não acabou jogando muito, mas jogou muito bem nos jogos que jogou. Você pode ver o jogo contra o Corinthians, ele jogou bem. Você pode ver o gol olímpico que ele marcou. Os 3 gols que o Neymar veio aqui, ele marcou de bolas paradas, né? Ele marcou o gol de pênalti, que foi o gol da volta. Depois foi o gol de falta contra a equipe do Galo Bragantino. Depois o gol olímpico. Neymar é um cara de muita qualidade. Da minha convocação também, se tiver apto para jogar, não fica de fora. Ok? Então agora vamos pro último tópico aqui. Se você tá ainda aí assistindo aqui o canal, dá uma força aí, meu parceiro. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto pra ajudar a gente. Fechou? Muito obrigado pela sua audiência no meu ataque. Com todo respeito, esse aqui é meu trio de titular, tá? Esse aqui é meu trio de titular de respeito. Vini numa ponta, Rafinha na outra e Rodrigo. Esse aqui é meu trio de ataque, cara. Se o Rodrigo cansar ali, você pode colocar o Endrick. Se o Neymar cansar, você puxa o Rodrigo para armar, coloca o Endrick no meio, entendeu? Então, o Rodrigo é um cara muito versátil. E você pode ver que ele não... As pessoas não veem muito ele jogando no Real Madrid, mas é um cara muito bom. É um cara de qualidade, um cara que tem um bom passo, um cara que tem um bom chute, um cara que tem um bom drible. O Rodrigo, cara, joga em todos os times na Europa hoje. Se você coloca ele num Liverpool, ele joga. Se você coloca ele num Arsenal, ele joga. Se você coloca ele num Barcelona até, ele joga. O Rodrigo joga demais. Então, na minha opinião, esse é o trio titular aí da seleção na seleção brasileira. E no meu banco de reservas, né, que são promessas, mas que já são realidades, eu começaria com o Estevão, né, que... Talento, né, cara? Você pode ver que é um talento puro. O Estevão... Não tem como descrever, cara. O cara é completo. Ele tem um bom passe. Ele é veloz. Ele chuta bem. Você pode ver aquele golaço que ele marcou contra o Bahia no Allianz Parque. Que eu tava lá no estádio, aliás. Você também pode ver aquele gol no 4-0 na Arena MRV. Que ele corta pro meio, chuta no ângulo sem chances. Pro goleiro Matheus Mendes, eu acho. Não, não é Matheus Mendes. Mas era o goleiro reserva do Atlético. Eu tava narrando esse jogo. Eu esqueci o nome dele. Mas, cara, o Estevão é talento puro. É o que resume o Estevão. Talento puro. Vamos aqui agora pro penúltimo nome da lista, que é o Endrick, né, cara? O Endrick, que às vezes é muito cogitado que vai sair do Real Madrid, né? Que ia sair do Real Madrid, porque não tava muito tempo de jogo, ia sair por empréstimo, aí saiu a notícia que o Arsenal ia comprar, no fim não acabou acontecendo nada, né? Que... Decisivo, né? Você pode calar esse do Endrick. Decisivo.
Você pode ver quando o Henrique jogou no Palmeiras, quando tava tendo tempo de jogo mesmo. No Real Madrid não tá tendo muito tempo de jogo. Mas quando o Henrique teve aquele tempo de jogo mesmo, você pode ver que o Henrique foi decisivo demais. Naquele 4-0, naquele 4-3 que a gente virou pra cima do Botafogo no Palmeiras, cara, tava perdendo de 3-0. 3-0. Aos 3 minutos do segundo, eu não tava assistindo o jogo, tá? Eu não tava. Mas eu tenho uma explicação. Eu não tava assistindo o jogo porque eu tava com dengue. Porque eu tava com dengue. Eu tava deitado na minha cama. Eu só lembro na hora que o Palmeiras marcou o quarto, meu pai foi me acordar. Ele foi gritando: filho, Palmeiras virou, Palmeiras virou. Então, cara, o Henrique dispensa comentários. É decisivo demais. O Palmeiras precisou dele e falou: toque em mim que eu resolvo. Foi lá e resolveu. Marcou o gol contra o Internacional de Cavadinha na Barueri. Decidiu o jogo no Newton Santos. Marcou o gol da última rodada contra o Cruzeiro no Mineirão, que a gente acabou empatando em 1-1. Mas cedeu o título pro Palmeiras, do Brasileirão. Acabou virando um título que era quase impossível de virar contra o Botafogo, que vinha muito bem. O Botafogo vinha muito bem. Acabou perdendo o seu técnico, acabou perdendo muito time. Mas você pode ver, na minha opinião, se o Botafogo não toma aquela virada pro Palmeiras, o Botafogo ia ser campeão. Você pode ver que depois daquele jogo o Botafogo avalou. Você pode ver que o jogo seguinte, que é contra o Grêmio, eles tomam mais 1 contra 3. Então depois daquele jogo, o Botafogo abalou, deu o título pro Palmeiras. Você pode até ver que tem algumas entrevistas que os jogadores do Botafogo alguns jogadores tiveram que estar no psicólogo por causa do Hendrick. E o Hendrick fez aquela virada lá, entendeu? Então é isso, cara. E por último, aqui que é um cara também que joga demais, regulado pela base do Atlético, foi comprado pelo Grupo City, né? Ele foi comprado para jogar no Manchester City, mas não teve muito espaço. Foi emprestado para mais um clube do City, que é o Girona, da Espanha. Jogou muito bem. Dispensa comentários que o Savinho fez na Espanha, né? E foi pro Manchester City, tomou a posição do Jeremy Doku. Joga demais, um jogador com muita explosão, muita velocidade, muito drible, muito técnico o Savinho. Então, na minha opinião, Savinho aqui também. Então, essa é minha convocação, né? Então, recapitulando, essa é minha convocação de 23 jogadores. Vamos lá pra convocação? Vamos começar. Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos lá. No gol, eu tenho Alisson, Ederson e Lucas Perry. Esse é meu trio de goleiros, ok? Então, de laterais direitos, Wesley e Wanderson. Murilo, do Nottingham Forest. Léo Ortiz, do Flamengo. Lianco, do Atlético Mineiro. Éder Militão, do Real Madrid, mas se não puder ser convocado, Marquinhos, ok? Fechou a zagueiro. Na lateral esquerda, Alexandre, do Flamengo. E Caio Henrique, do Mônaco. No meio de campo, começando no meio de campo aqui, a gente já vem começando com o Casemiro, destaque no Manchester United, no meio de campo, dominou o meio de campo do Manchester United, fez chover no meio de campo. Destaque na minha convocação, não fica fora. Bruno Guimarães do Newcastle vem atrás, Gerson do Flamengo também, que tem que ser titular, Ederson da Atalanta, esses são os 4 volantes. Os meia amadores eu convoquei 2, Lucas Paquetá do West Ham e Neymar do Santos, se tiver apto ali pra jogar quando o Ancelotti for convocar. O Ancelotti vai fazer a pré-lista dia 18, vai fazer a convocação, mas só os times vão saber e libera a convocação pro público dia 26, ok? Os atacantes aqui da seleção brasileira que eu convoquei, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, esse pra mim é o trio titular. E os reservas, Estevão do Palmeiras, Hendrick do Real Madrid e Savinho do Manchester City, ok? E aí, o que vocês acharam? Curtiram minha convocação? Qual nome você tiraria ou colocaria? Deixa aí nos comentários, comentem aí embaixo que eu quero ver a opinião de vocês, ok? Não esquece de deixar aquele like maroto e compartilhar o vídeo aí. Se inscreve também no canal se ainda não é inscrito. Tamo junto, até a próxima convocação aqui na Rede Virão Palestra, fechou? Se você tem mais alguma ideia de vídeo, coloca aqui nos comentários que eu trago aqui pra vocês, fechou? Muito obrigado a todos, até a próxima e falou!